Mateus 21, versos do 28 ao 32, apresenta uma parábola curta, mas profundamente desconfortável. Jesus fala de um pai que tinha 2 filhos e pediu ao primeiro: "Filho, vá hoje trabalhar na vinha." A resposta foi direta: "Não quero." Mas, algum tempo depois, ele mudou de atitude e foi. O pai fez o mesmo pedido ao segundo filho, e este respondeu com respeito: "Sim, Senhor, eu vou." Porém, não foi. Então Jesus perguntou: "Qual dos 2 fez a vontade do pai?" A resposta é evidente: o primeiro. Não porque dizer não seja melhor do que dizer sim, mas porque o primeiro filho não permitiu que sua resistência inicial tivesse a palavra final. Ele não estava com vontade, não apresentou uma resposta bonita, não demonstrou entusiasmo e não parecia ser o filho mais obediente naquele primeiro momento. Mas, no fim, levantou-se e foi para a vinha. O segundo possuía a linguagem correta, a aparência correta e a resposta que qualquer pai gostaria de ouvir, mas sua obediência terminou na boca. Ele chamou o pai de Senhor, prometeu ir, talvez tenha parecido mais espiritual do que o irmão, mas permaneceu onde estava. E essa parábola me alcançou de uma maneira muito pessoal. Era uma quarta-feira, dia de culto, e eu havia passado praticamente o dia inteiro sem vontade de ir. Na verdade, em minha mente, a decisão já estava tomada. Eu não iria. Minha vontade era ficar em casa, descansar, permanecer quieto e não assumir nenhum compromisso naquela noite. Mas, quando o horário começou a se aproximar, algo aconteceu. Eu simplesmente me levantei, vesti minha roupa e fui. Não houve uma grande emoção. Não senti uma força sobrenatural percorrendo meu corpo e não comecei a cantar enquanto me arrumava. Eu apenas fui. Quando cheguei ao culto, sentei-me e essa frase veio com muita força à minha mente. Não quero, mas depois mudou de ideia e foi. Naquele momento, eu me enxerguei no primeiro filho. Quando tive uma oportunidade e peguei o microfone, disse à igreja com sinceridade: "Eu confesso a vocês que não queria estar aqui hoje. Minha vontade era estar em casa, mas estou aqui." Talvez algumas pessoas estranhem uma confissão como essa, porque construímos uma ideia de que o cristão verdadeiro está sempre motivado, sempre animado, sempre pronto para cantar, pregar, servir, orar e participar. Parece que admitir cansaço, indisposição ou ausência de vontade seria sinal de fraqueza espiritual. Mas a vida cristã verdadeira não é uma sucessão ininterrupta de emoções elevadas. Existem dias em que a vontade acompanha a obediência, e existem dias em que a obediência precisa conduzir a vontade pela mão. Existem dias em que você ora porque deseja muito estar com Deus, e existem dias em que você ora porque sabe que precisa permanecer. Existem dias em que abrir a Bíblia é prazer, e existem dias em que abrir a Bíblia é resistência. Existem dias em que servir parece leve, e existem dias em que o simples ato de levantar e cumprir aquilo que você sabe ser correto exige uma pequena morte de si mesmo. Não ter vontade não faz de você um falso cristão. A questão é o que você fará quando sua vontade disser não. O primeiro filho começou recusando, mas terminou obedecendo. O segundo começou prometendo, mas terminou ausente. Um tinha palavras ruins e ações corretas. O outro tinha palavras bonitas e nenhuma ação. Jesus não estava elogiando a recusa do primeiro filho. Estava mostrando que uma mudança verdadeira de direção vale mais do que uma declaração religiosa que nunca se transforma em vida. No contexto da parábola, Jesus estava falando com líderes religiosos que conheciam a linguagem de Deus, ocupavam posições espirituais e aparentavam estar sempre dizendo sim ao Pai, mas não responderam quando Deus os chamou ao arrependimento por meio de João. Enquanto isso, pessoas desprezadas pela sociedade ouviram, creram e mudaram de caminho. Os religiosos diziam sim com os lábios, mas permaneciam longe da vinha. Os pecadores haviam vivido dizendo não, mas, ao serem confrontados, mudaram de direção e entraram. Isso revela uma verdade séria. Deus não mede nossa vida apenas pelo que dizemos, pelo que cantamos, pelo que publicamos ou pela impressão que causamos. Ele olha para a direção dos nossos passos. A vida cristã não é provada somente pelos grandes momentos no altar, mas principalmente pelas pequenas obediências que ninguém aplaude. Às vezes, obedecer é vestir a roupa e ir. Em outros dias, obedecer será desligar o celular e orar. Pode ser abrir a Bíblia mesmo sem sentir emoção,
pedir perdão quando o orgulho manda permanecer calado, cumprir uma promessa quando seria mais fácil inventar uma desculpa, servir alguém quando ninguém saberá, recusar uma tentação ou levantar-se depois de uma queda. São decisões pequenas por fora, mas profundamente espirituais por dentro. É nelas que aprendemos a dizer ao Pai: minha vontade não está acompanhando, mas eu não quero que ela governe minha vida. Isso também nos protege da religiosidade. O problema não é pregar muito, cantar muito, congregar com frequência ou servir intensamente. O problema começa quando usamos tudo isso para construir uma imagem de alguém que nunca se cansa, nunca hesita e nunca luta. A religiosidade cria personagens, a graça forma pessoas verdadeiras. A religiosidade diz: eu sempre quero, eu sempre consigo, eu nunca falho. A vida com Deus diz: hoje eu não queria, mas pela graça me levantei. Existe mais verdade espiritual nessa confissão do que em muitas promessas feitas apenas para preservar uma aparência. Deus não está procurando atores que respondem corretamente diante da plateia. Ele procura filhos que, mesmo lutando contra si mesmos, entram na vinha. Talvez você esteja esperando sentir vontade para obedecer. Esperando vontade de orar, de perdoar, de voltar, de servir, de corrigir algo ou de recomeçar. Mas algumas das decisões mais importantes da fé acontecem antes da vontade chegar. Às vezes, a vontade muda depois que você se levanta. O coração pode ser alcançado durante o caminho. A disposição pode surgir depois do primeiro passo. Foi assim com o filho. Ele primeiro disse que não queria, mas depois reconsiderou e foi. O que definiu sua história não foi a primeira resposta, mas a direção final. Talvez você tenha dito não a Deus em alguma área. Talvez tenha resistido, fugido, adiado ou permitido que o cansaço governasse seus passos. Essa parábola mostra que sua primeira resposta não precisa ser sua resposta definitiva. Ainda é possível mudar de direção. Ainda é possível levantar e ir. Ainda é possível entrar na vinha. E talvez você tenha passado muito tempo dizendo sim com a boca, prometendo que começaria, que voltaria, que mudaria e que obedeceria, mas continua no mesmo lugar. Nesse caso, Jesus também chama você à verdade. Palavras espirituais não substituem passos obedientes. A pergunta da parábola continua diante de nós: qual dos dois fez a vontade do Pai? Não aquele que falou melhor, mas aquele que foi. No fim, a diferença entre os dois filhos foi simples e decisiva. Um colocou a vontade do Pai acima daquilo que sentia, o outro conhecia a vontade do Pai, mas escolheu permanecer em sua própria vontade. Essa também é a diferença que aparece diariamente em nós. A vida cristã verdadeira não é nunca sentir resistência. É não transformar a resistência em Senhor. Não é estar sempre com vontade. É escolher a vontade do Pai, mesmo quando o coração ainda está sendo conduzido até ela. Talvez, para você, a obediência de hoje não seja algo grandioso. Talvez seja apenas levantar-se, vestir-se e ir. Mas não despreze as pequenas obediências. Muitas vezes, é nelas que o Pai começa a transformar nosso não quero em eu fui. Inscreva-se no canal para acompanhar mais meditações bíblicas sobre a fé vivida nas decisões reais e silenciosas de cada dia.